Então vamos para uma reflexão, né? A mídia brasileira, ela não explica as coisas que estão acontecendo, coisas graves, né? Guerras em outros países. E pelos comentários que a gente vê na internet, a gente percebe que o povo nem sequer conhece uma linha do que fala. O povo nem sequer vai pesquisar para saber a história, para saber o que está acontecendo, né? Porque enquanto existe guerra em outros países, muitas pessoas têm sofrido, e isso é importante a gente se preocupar, né? Porque um dia pode ser a gente. Eu sempre digo que será que vamos precisar sentir na pele para a gente um dia saber como que é sofrer? Então vamos entender eu vejo muito malabarismo aí, muita coisa sobre a história de Israel e o povo árabe, tá? Pelas narrativas, pelas histórias, você percebe que no ano 70 o Tito Vespasiano ele destruiu o templo judaico, né? Que é o lugar lá onde tem aquela cúpula dourada em Israel, chamado Domo da Rocha, né? Para quem acredita em nós que somos cristãos, está profetizado essa destruição do templo como sendo uma profecia do profeta Daniel, tá? O abominável da iniquidade, quando virdes, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Talvez sejam os montes de Petra que estava citando ali. Então você tem ali, sem fazer rodeio para a gente entender, você tem a destruição do templo, o templo, a casa do tesouro, onde os judeus davam o dízimo, onde Malaquias, lá 400 anos antes da vinda de Cristo, já reclamava que aquele povo não estava dando dízimo, porque o dízimo é lei em Israel. Ele não é lei para o gentio, mas para Israel ele é lei, então é obrigação. Por isso que o profeta fala: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais no dízimo e nas ofertas. E ali é uma crítica de um profeta, né, um homem de Deus que fala. Não é esses caras aí que falam que Deus falou, quando na verdade não tem nada de Deus, tem mais pesquisas na internet sobre a sua vida, e os caras ficam revelando aí, vocês ficam igual um trouxa acreditando. Então, você tem ali o ano 70, a destruição, e lá, se você ver a foto de Israel, tem uma cúpula dourada chamada Domo da Rocha, né? Que pertence ao povo árabe, ao povo islâmico. Foi construída ali por volta do ano 638, e ali é onde se acredita que o Maomé ascendeu aos céus, né? E também ali é o lugar onde Abraão iria sacrificar Isaac, tá? Abaixo daquele terreno ali tem dois templos destruídos. O primeiro templo e o segundo da época de Jesus, ali depois de Cristo, profetizado por Jesus no ano 70, tá? Então você tem ali uma cúpula árabe, né? O povo árabe representa Ismael, né? O filho mais velho de Abraão, que não seria o filho da promessa, seria Isaac. E debaixo os templos que seriam dos judeus, que seria uma representação de Isaac, podemos dizer assim, tá? E no ano 70, com a destruição do templo, né, uma guerra entre os romanos e os judeus, e em 135, o imperador romano Adriano também entrou em conflito com os judeus e expulsou todos os judeus de Jerusalém, né? O Tito Vespasiano, no ano 70, é o cara que construiu o Coliseu Romano, tá? E ele também também tem um filho chamado Tito. No ano 135, o imperador Adriano ele vai e ele expulsa todos os judeus de Jerusalém, tá? E o que é Jerusalém? Jerusalém é a Canaã bíblica, a terra onde habitavam os filisteus, né? Que tinha ali o gigante Golias, né? Tinha terra conhecida como gigante, mas não eram todas as pessoas gigantes, tá? Pelas narrativas bíblicas nem se descobre que os gigantes não eram tão gigantes assim. Era uma personificação de uma pessoa muito forte, que tinha ali um escudo com um peso muito forte, um peso muito grande, uma espada muito grande. Ali você tem ali o peso do material de guerra de Golias, você sabe mais ou menos que o cara tinha realmente força e desafiava o povo de Deus. Mas ali, na questão ali, quando o imperador Adriano ele expulsa todos os judeus de Jerusalém, que é Canaã, conhecida como Sião, a terra que manava leite e mel, ele muda o nome para Filistia, né? E depois se torna Síria-Palestina. Mas é como uma afronta ao povo judeu, como sendo a terra dos filisteus, que na mente deles tomaram, né? Aí você tem que ir lá na Bíblia ver as guerras que os filisteus tinham com os judeus, eram inimigos
eram inimigos, né, de guerra. Então, aí o que acontece? A terra onde os judeus foram expulsos, ela acaba ali tendo guerras e outras guerras, e tinha ali o Império, os britânicos, né, no caso ali a terra ficou sob domínio da Liga das Nações. Por fim, ela acaba ficando sob domínio da Liga das Nações, com a Grã-Bretanha sendo representante ali e autorizando os árabes muçulmanos, né, os árabes ligados ao islamismo, com a expansão do islamismo, vir habitar na Palestina, já com esse nome, 638. Se ela teve o nome 135, então 638 ela tinha esse nome. Naquela terra, os turcos do Império Otomano, ou Império Turco, eles tinham propriedades lá, mas foram expulsos porque eles apoiaram o Bigodinho lá, na questão lá do Holocausto, né, da Primeira Guerra Mundial, né? Então eles perderam as propriedades. Então o povo árabe veio em 638. Você tem o Domo da Rocha, você tem ao lado a Mesquita de Al-Aqsa. Das construções antigas você só tem o Muro das Lamentações, que também não tem esse nome. Esse nome é dado porque viu os judeus orando, balançando a cabeça, e acreditavam que estavam se lamentando sobre a perda ali. Mas o muro é a única coisa que restou, né, da antiguidade, da época do templo. Então você tem ali os árabes. E quando os judeus começam a retornar, tinha um cara chamado Theodor Herzl, que ele faz um manifesto, e a comunidade internacional judaica acha interessante isso, e por volta do ano 1918 eles já começam a vir, né, para a Palestina. É lógico que você vai ter certos conflitos ali acontecendo, tanto que haviam forças paramilitares como a Haganah, né, que era a força paramilitar judaica, para se proteger também, para se precisar atacar. E ali você tem, em 1945, o Holocausto, que não são todos os judeus que passam o Holocausto, tá? E são 6 milhões de pessoas mortas nesse Holocausto, 6 milhões de judeus, salvos 1000 e poucos que são chamados judeus de Schindler, né? Você tem o filme A Lista de Schindler, que conta essa história. Um homem que usava ali a mão de obra dos judeus na guerra para fazer talheres, utensílios. O Schindler, ele era um espião alemão católico, que depois ele acaba se convertendo ali convertendo o coração dele, e ele acaba salvando 1000 e poucos judeus, tá? Depois ele tenta voltar para lá, mas ele não consegue mais se sustentar. Os judeus acabam sustentando ele no final das contas. Então ele salva, ele vende suas posses. No final, quando estava acabando a guerra, eles iam dizimar aqueles judeus, e ele conseguiu salvar esses que trabalhavam na fábrica, e foi vendendo as coisas e negociando com os soldados ali para não matar. E aí ele tem uma grande parte de heroísmo nessa história, que eu acho que é até pouco contado. Eu acho que deveria ter mais homenagem. E aí você tem o Museu do Holocausto, que conta ali, tem os sapatos, as roupas, né, desse acontecimento. Eles falam que foram 6 milhões de judeus, mas tem gente que duvida desse cálculo ser tão grande assim, tá? Então você tem a história ali do povo judeu que realmente sofreu essa situação. Eu estou aqui, eu não sou historiador não, é só um pouquinho de estudo isso aqui, mas para a gente poder no básico se localizar, tá? E ali em 1948, até com a ajuda do Oswaldo, acho que é Oswaldo Aranha aqui do Brasil, eles fundaram o Estado de Israel. Só que funda o Estado de Israel dentro de um lugar onde tem um povo árabe habitando desde 638, que não invadiu esse lugar. Eles foram autorizados pela Liga das Nações. Foi autorizado os judeus viverem lá. Eles foram comprando propriedades, voltando para lá com a força lá que o Holocausto deu mais motivação para o povo voltar, depois do manifesto do Theodor Herzl, e o povo foi voltando para lá. E teve a primeira guerra árabe-israelense em 1948, que os judeus estavam com a ajuda dos Estados Unidos. Dizem que é visando petróleo, né, e tal. Isso aí eu não vou entrar em detalhe não, mas só para vocês, eu quero que vocês só entendam a história, para a gente entender. Hoje em dia você tem ali a faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi onde o Sansão destruiu o templo, né, no final de sua vida, tá? É aquele território ali. A faixa de Gaza, a população ali, ela é governada pelo Hamas, tá? Eles não são Hamas. 40 e poucos % da população é menor de idade.
aí você tem mais gestantes, você tem mais idosos, que essas pessoas não são parte do Hamas. Então, os ataques que o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que rasgou todos os acordos de paz, tem feito sobre esse lugar, são ataques que realmente dizimam essas vidas. Em contrapartida, o povo israelita, o povo judeu não tem culpa da governança de Netanyahu, porque o sistema político lá é diferente do que aqui no Brasil. Você não elege um presidente, assim, você não é dessa forma. Nem sei mais ou menos como é que é, mas depois vou pesquisar sobre isso, mas não é igual não. E ali muitos judeus lá dentro de Israel estão lutando contra esse sistema, inclusive possivelmente ele vai ser preso, né? E o Netanyahu, ele soltou, não sei se foi ele que soltou, se foi na época dele, soltou Ibrahim e o Hassiweh, que era o governador da faixa de Gaza, autor desses ataques, foi morto há um tempo aí atrás. E a mídia brasileira, ela não explica isso, porque dá a impressão que as pessoas, quando vê o ataque do Irã contra os judeus, as pessoas ficam torcendo para a coisa funcionar, né? Uns ficam torcendo para a faixa de Gaza ser dizimada, acreditando que aquela população foram os responsáveis pelo ataque na rave, quando não foram, e outros ficam torcendo para que a coisa que é absurda, a burrice aqui é coletiva, cara. Ficam torcendo para que caiam as coisas lá no povo judeu, que também não tem culpa de um governante que rasgou o acordo de paz, que desobedece aí questões da ONU, entende? Inclusive o Guga, repórter da Globo, deu uma lapada esses dias aí no acho que um cara aí de Israel aí, um embaixador, um porta-voz, sei lá. Não prestei muita atenção, mas foi uma lapada feia, eu vi a coisa. Então, hoje em dia, aí você tem a questão dos ataques lá. O acordo de não enriquecer o urânio a 90 e poucos % que o Irã tem é até 2030. E não existe provas, o Netanyahu não apresentou provas para dizer que eles estão enriquecendo o urânio, tá? Aí é nessa proporção. O que significa que você a 60% você pode enriquecer o urânio. Porque o urânio ele tem que passar por um processo de um maquinário, tipo, não sei se é um negócio tipo um acelerador de partícula, que as partículas se chocam e consegue extrair um material com uma pureza melhor, que aí dá para se fazer essas armas nucleares. Então eles não trabalham, eles têm um acordo de não enriquecer o urânio para esse fim nuclear, mas para fins energéticos ou para outras finalidades. É possível que estejam fazendo por baixo de pano? Não é possível, mas só que você tem que ter provas. Você não pode sair atacando ali. Tem? Então, o problema é que ninguém explica isso pra gente. A mídia fica aí como um abutre, né? Sem explicar a população, ganhando ibope com isso, milhões de ibope, enquanto a população fica aqui se agredindo, sem entender um pouco da história. E são coisas simples de entender, cara. Isso não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Eu não sei se é a fonte dessas pessoas que é o problema, né? Mas a história é mais ou menos isso daí, cara, que está acontecendo nesse planeta, e aí tem a guerra lá da Ucrânia. A Ucrânia, ela tem uma questão de fronteira com a Rússia, né? É a maior fronteira com a Rússia. Os Estados Unidos conseguiu anexar 2 países e jogar para a OTAN, que também fazem fronteira com a Rússia, nessa briga toda. E depois tu vê que haviam certos interesses nas propriedades da Ucrânia ali, do governo americano, tá? Então, cara, é complexo demais essa situação. E eu vejo um montão de gente se posando como especialista. Eu não sou especialista, mas é um pouco do que a gente vai estudando aí, entende? E a gente tem que ter essa consciência de não ficar aí lutando por um dos lados, levantando bandeiras de ódio dessas questões, sem ter o conhecimento pelo menos básico que tem como você ter pela internet. Eu já fiz vários áudios, eu nem mostrava a cara, eu fazia vários áudios, eu tenho muita mensagem a respeito disso, mas o meu canal não tem tanta, eu tenho 20 e poucos mil inscritos, não tenho muita visibilidade, então eu resolvi fazer esse vídeo.